Isa Live, estamos ao vivo. Você que está aí no Facebook, no meu perfil do Facebook, estamos ao vivo. Nossa live de hoje eu pretendo fazer falando sobre Bíblia. Se você está me assistindo, diga, você está me ouvindo bem? Já tem 4 pessoas me vendo, me ouvindo. Diga se você está me ouvindo bem. Vamos falar sobre Bíblia hoje. Falar sobre Bíblia, estudos bíblicos. Você está com certeza percebendo aí na live. Queria ver quem é que está online. Deixa eu ver aqui no celular. Para você que me vê aí, ó, vamos falar sobre Bíblia. Versões da Bíblia, Bíblias originais, tem umas dicas interessantes a dar para você. Acho que você vai gostar da nossa live de hoje. Você que está me assistindo aí, então, pelo meu canal do Facebook, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus possa trazer grande conteúdo bíblico, grande conhecimento da Bíblia. Quero falar com você sobre Bíblia. Como que você pode compreender melhor? Como é que você pode compreender melhor a palavra de Deus? Algumas dicas de versões da Bíblia, algumas diferenças entre elas. Queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Para isso eu quero mostrar para vocês algumas Bíblias que eu tenho aqui e quero indicar também para que você possa estar adquirindo e possa estar também ampliando ainda mais os seus estudos da palavra de Deus, né? Então eu quero começar mostrando para vocês essa Bíblia que já está aqui em cima, né? É uma Bíblia, você já está acostumada com a versão dela, a Bíblia Almeida e atualizada. Só que essa aqui é a nova Almeida atualizada. Ela é bem parecida com a antiga Almeida, né? Revista e atualizada. Só que ela sofreu uma atualização. Ela recebeu uma atualização na sua linguagem. Então ela tem a mesma qualidade que a gente já está acostumado na versão revista atualizada de Almeida, só que ela está mais atualizada, assim, está mais próxima da linguagem que nós falamos hoje no século XXI, e tá uma versão bastante interessante, entendeu? Ela é bem fiel aos originais, e ela traz assim uma informação nova bastante interessante também, alguns vocábulos novos, e o interessante é que ela, como já era a tradição desde a versão antiga, né, da Almeida Revista Atualizada, ela é na verdade uma atualização na linguagem apenas, e tem aquela preocupação em estar tendo um texto corrido, um texto que é bonito para a leitura pública nos templos, nas igrejas, né, mesmo aqui na internet. Então, recomendadíssima, aprovadíssima a nova Almeida Revista e Atualizada. Ela também tem uma versão de estudo, que também é muito interessante, é muito boa também. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem. Tem uma outra aqui que eu quero também indicar para vocês, que eu gosto muito. Deixa eu pegar aqui. Ela também é uma Bíblia, uma das Bíblias Almeida, né? Essa aqui que eu uso bastante. Essa já é um pouco mais arcaica do que essa Bíblia atualizada que eu mostrei para vocês, não é? Trata-se a Bíblia Sagrada Almeida Corrigida Fiel. Das minhas pregações, em geral, eu tenho usado bastante. O diferencial dela é que ela é baseada
texto grego do Novo Testamento chamado Textus Receptus. E ela é toda clássica, tá? Ela é baseada no texto hebraico, que eu vou mostrar para vocês já. Mas ela, baseada no Novo Testamento, ela fez a escolha de usar o Textus Receptus, que para aqueles que entendem um pouco de crítica textual, é na verdade um texto hoje que algumas pessoas torcem o nariz, é um texto já ultrapassado, de fato é. O texto grego que eles usaram, né, como base, o original, é o texto Receptus, era o mesmo texto grego utilizado na Reforma Protestante. Foi usado por Martinho Lutero, foi usado por Wycliffe, também foi usado o texto Receptus em grego para o Novo Testamento, foi usado até mesmo por João Ferreira de Almeida, tá? Que no caso, essa Bíblia aqui é baseada nessa versão de João Ferreira de Almeida. Eu vou mostrar para vocês aqui já a Bíblia de João Ferreira de Almeida em facsímile, o primeiro Novo Testamento publicado por João Ferreira de Almeida. Eu tenho aqui a versão facsímile, já vou mostrar para vocês, tá? Essa Bíblia aqui, eu gosto dela por quê? Porque ela é uma tradução que nós chamamos de tradução de equivalência formal. O que é a tradução de equivalência formal? É uma tradução que é feita literalmente como está nos originais, tá? Não é uma tradução hiperliteral, como seria o caso das traduções feitas em versões interlineares da Bíblia, né? Eu vou mostrar para vocês aqui duas interlineares, uma do Novo Testamento e uma do Antigo também, para que vocês vejam como é. Essa é considerada uma versão hiperliteral. Por quê? Porque ela é o texto original em cima e logo abaixo da palavra a tradução literal em português. Então, essas traduções interlineares, elas se caracterizam por estarem completamente focadas no modo da língua original de se expressar, não é? Então, até para ler publicamente, para você entender em língua portuguesa, é um pouco complicado você ler um texto de tradução interlinear. Mas ela é mais voltada para quem estuda as línguas originais. Mas ainda assim, é interessante para você conhecer como de fato está escrito nos originais. Tanto no Antigo Testamento hebraico e aramaico, quanto também no grego koiné para o Novo Testamento, tá bom? Mas essa aqui, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, ela é literal, não chega a ser hiperliteral como uma interlinear, mas ela é também literal, tá? Então, nos textos em que aparece, por exemplo, que Moisés desceu do monte com chifres, né? O texto em hebraico traz chifres, a palavra kefren é chifre. Realmente aparece assim no original, então é assim que vai estar aqui, entendeu? Já em outras versões da Bíblia, vai traduzir, na verdade, interpretando. Em vez de colocar chifre, que é como aparece, faz uma interpretação para fazer sentido. Então, essas duas Almeidas que eu mostrei para vocês aqui, são duas Almeidas interessantes, que já são, né, versões bastante conhecidas do público evangélico brasileiro, são clássicas, e elas realmente trazem uma versão muito interessante. Uma outra aqui que eu tenho, vou mostrar aqui para vocês nessa versão aqui, publicado pela editora CPAD. Essa aqui trata da Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Ela é baseada no texto da Almeida Revista e Corrigida. Não confundir com essa aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel. Não confunda, tá? A Corrigida Fiel é publicada pela Sociedade Bíblica Trinitariana. É uma outra empresa, uma outra sociedade bíblica. E tanto a Almeida Atualizada quanto essa aqui, Almeida Corrigida, o texto da Almeida Corrigida é publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas essa versão aqui de estudo, que é chamada de Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que na minha opinião é o melhor acerto da CPAD, ela usa o texto publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, da Almeida Revista e Corrigida.
entende? E ela também tem um aparato aqui que é muito interessante, que você pode perceber. Vou tentar mostrar para vocês aqui na tela, tá? Por que ela é chamada de Bíblia de Estudo Palavra-Chave? Porque, como o próprio nome dela diz, ela é o texto em português da versão revista e corrigida, e em cima de certas palavras mais importantes daquele texto, essa Bíblia tem um código. Então você olha o código, vai lá no dicionário lá atrás, e você tem uma explicação dessa palavra como está na língua original, seja hebraico, seja aramaico, seja grego, como está lá na língua original, com a explicação em língua portuguesa. Então é interessante por isso. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Olha só. Abri aqui aleatoriamente em Provérbios capítulo 22. Então, tenta ver se você consegue enxergar aqui. Perceba que é o texto normal da Bíblia. Vou chegar mais perto, ver se pega aqui, ó. Em cima de algumas palavras tem um código. Consegue ver, né? Eu estou conseguindo ver daqui. Tem um código. Observa que esse código, por exemplo, aqui no versículo 14, tem a palavra cova. E tem um código. Esse código aqui, que eu vou chegar mais perto, 7745. Então, se você ver aqui atrás, no final, quase do meio para o final, né, da Bíblia Palavras-Chave, 7745, que é o nosso código, onde é o original da palavra cova em hebraico. Então, 7745, eu já estou chegando aqui. Aqui, achei, 7745. O código 7745. Ver se focaliza. A palavra hebraico surra, que é uma brecha ou cova. Tá vendo? É um substantivo feminino que significa cova, brecha. O significado primário da palavra é cova. E então ele vai explicando sobre o verbo, vai explicando sobre a palavra, tem várias passagens. Faz um estudo bem interessante sobre a palavra original. Então, essa Bíblia é interessante por isso. Você tem tanto o hebraico quanto o grego, você tem aqui a explicação das palavras-chave. E se você já tem uma noção de grego e hebraico, você consegue também usar o dicionário puro, sem precisar olhar o texto. Porque aqui você tem dois dicionários, na verdade, 3 dicionários completos de hebraico, aramaico e grego, das línguas originais. É o dicionário Strong, em língua portuguesa. Então, é muito interessante você ter essa Bíblia aqui em mãos, porque nessa Bíblia aqui você vai ter acesso a várias palavras importantes no texto em língua portuguesa, como está no seu conceito, na sua origem, do significado, nas línguas originais, né? E ela usa o texto também, que é de equivalência formal, que é aquela tradução literal da Almeida Revista e Corrigida. Tá bom? Deixa eu ver se algumas pessoas estão fazendo uma pergunta aqui. Quero dar um abraço aqui para Stephanie Marisa, minha prima, Mônica Barcelos, Fátima Oliveira, Joel Moura dos Santos, Nicolas dos Santos, Ronaldo Teixeira, Ivânia Dutra. Sejam bem-vindos todos, viu? Vou até mandar uma cena aqui para vocês. Pronto, todos devidamente assinados. Muito bem, vamos continuar então. Eu quero mostrar para vocês aqui a versão que eu falei antes. Para quem estava aqui no início da live, aqui, ó. Essa aqui é o livro, esse é o livro em facsímile do primeiro Novo Testamento produzido por João Ferreira de Almeida.
E tem uma curiosidade aqui que eu acho interessante e eu quero mostrar para você. Que curiosidade é essa, né? Essa aqui é o frontispício, tá? É um facsímile do frontispício, que é aquela folha de roxo, né? Aquela folha inicial do primeiro Novo Testamento, publicado por João Ferreira de Almeida. Como eu disse para você, ele publicou no ano 1693. Aqui, ó, você pode ver aqui, ó, na parte de baixo do frontispício. João Ferreira de Almeida conseguiu publicar da Batávia. Tem que esperar pegar aqui o foco. Ele publicou na Batávia, o ano é esse aqui, ó. O ano é esse aqui. 1693. Essa é uma versão em facsímile que eu tenho desse primeiro Novo Testamento publicado em língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Olha aqui como é que é a folha de rosto, logo depois do frontispício. Tá conseguindo ver que é interessante, ó? Aqui, ó, dá para ver que ele publicou na Batávia, tá vendo? Olha como é que está escrito aqui. Esta é a segunda impressão do Novo Testamento. Emendada e na margem argumentada com a concordância das Escrituras Sagradas. Eu vou ler aqui que eu consigo enxergar melhor. Emendada e na margem argumentada com os concordantes passos da Escritura Sagrada, a luz saiu por mandato e ordem do Supremo Governo da Ilustre Companhia das Unidas Províncias da Índia Oriental e foi revista com a aprovação da Reverenda Congregação Eclesiástica da cidade da Batávia, pelos ministros pregadores do Santo Evangelho da Igreja da mesma cidade, Teodoro Zais, Jacobus Oben aqui, né? Então, por que é interessante esse Novo Testamento aqui, esse facsímile? Porque ele é uma das versões, eu disse que era a primeira, mas na verdade ele é a segunda, já é uma revisão. Foi publicado em 1693. E tem uma curiosidade interessante aqui, o Evangelho de Mateus, você pode ver aqui, ó. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Está vendo aqui a primeira página, né, do Evangelho de Mateus. Olha que interessante como é que era, né? É bem curioso. Tem um versículo interessante aqui que eu costumo mostrar para os meus alunos do seminário, quando eu vou dar aula de exegese para eles, quando eu vou dar aula de Bíblia, né, também. Como está aqui a primeira tradução que João Ferreira fez de Mateus, capítulo 1, versículo 18. É interessante porque hoje em dia, nessa época do politicamente correto, em que todo mundo quer tudo muito certinho, muito correto, olha como João Ferreira de Almeida traduziu Mateus 1,18, logo na sua primeira versão. Eu vou tentar mostrar aqui para você também. Versículo 11, agora aqui do outro lado. Agora você está conseguindo ver aqui, ó, 18. E o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que se ajuntassem, foi achada prenhe do Espírito Santo. Veja que interessante. João Ferreira de Almeida usou aqui o verbo prenhe para se referir à gravidez de Maria, quando ela se achou grávida do Espírito Santo. Se fôssemos traduzir assim numa versão atual da Bíblia, isso seria inconcebível. Como que uma mulher pode, como o texto diz, como é que uma mulher pode estar prenha
será verdade, nós falamos grávida, o que está prenho é animais, né, e não uma mulher, especialmente a mãe do Salvador, especialmente a mãe de Jesus Cristo. Né? Então a questão aqui é o modo como foi traduzido nessa versão, que foi a primeira versão feita por João Ferreira de Almeida, nesse facsímile aqui já com a sua primeira revisão. Mas é interessante porque você pode ver em todo esse Novo Testamento, todo ele é feito dessa maneira, com aquele português arcaico. E é interessante para você fazer uma comparação, por exemplo, com a versão um pouco mais moderna, mais próxima dela, que é a Almeida Revista e Corrigida. E aqui você vai perceber semelhanças e diferenças da Almeida Corrigida com essa Almeida aqui, publicado em 1693. Né? Eu acho muito interessante esse tipo de comparação. Estou vendo aqui que a Vânia Dutra, Ronaldo Teixeira também, disse que está muito interessante. Obrigado, Ronaldo. Essa aqui é uma aquisição interessante. Né? Vamos sair agora das Bíblias em português, porque eu já mostrei aqui o que eu queria em português, das nossas Bíblias evangélicas. Eu quero mostrar para vocês agora, para vocês terem uma ideia, se você não conhece ainda, né? Como eu disse, vou mostrar para vocês duas versões de tradução hiperliteral. Uma do Antigo Testamento e outra do Novo. Tá bom? Deixa eu voltar. Pronto, voltei. Tem um probleminha aqui com a imagem. Consegui voltar. Essa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Se passar, vou ver. Essa aqui eu quero mostrar para vocês. É a minha esposa querendo passar por aqui. Essa aqui é a Bíblia do Antigo Testamento interpretado, na verdade, o Antigo Testamento interlinear, hebraico-português. É o primeiro volume. É o primeiro volume desse Antigo Testamento interlinear. Como é que ele funciona? Né? Ele é feito pelo Dr. Edson de Faria Francisco. Como é que uma Bíblia interlinear funciona? Nesse caso aqui, o Antigo Testamento. Você pode ver aqui, ó. Está o texto em hebraico em cima e logo abaixo nós temos a tradução para o português interlinearmente, tá vendo? É uma tradução hiperliteral, como aparece no texto em hebraico. Então, essa aqui é considerada na verdade, é a única tradução interlinear do Antigo Testamento em português. Tem vários volumes, esse é só o primeiro volume que eu trouxe para mostrar para você como é uma tradução interlinear hebraico, português embaixo, né, seguindo e obedecendo a ordem da frase, né, como está na língua original. Esse aqui é o Novo Testamento, grego, português. O Novo Testamento já tem muito mais livros, né, muito mais edições interlineares. Tá? Essa aqui é apenas uma, é a que eu mais gosto de usar. Tá? É o Novo Testamento interlinear analítico de Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti. Tá?
ele segue dessa seguinte maneira aqui, como eu vou mostrar para você. Por que eu gosto dele? Porque ele é bastante completo. Observe aqui, ó. Ele é um livro bastante completo. Tá vendo? Ele tem o texto em grego, logo abaixo tem a tradução interlinear grego-português, tá vendo? E aqui do lado, ó, você pode ver aqui do lado, você tem uma outra tradução, e aqui nessa parte aqui da margem, aqui você tem também as palavras em grego sem declinação e sem conjugação verbal. Ou seja, como aparece no dicionário. Então, essa tradução aqui é o grego-português, como qualquer tradução interlinear, é de verdade a palavra embaixo de palavra, o que mostra com bastante precisão o que de fato está no texto original, tá? Então, aquele que estuda a Bíblia com profundidade, ele vai fazer isso. Ele vai buscar nas línguas originais o que realmente está dizendo, vai usar uma tradução interlinear dessa, que é uma tradução hiperliteral, para poder saber, para poder ajudar na sua tradução pessoal do texto do original para o português, e vai então fazer da ciência que nós chamamos de exegese. O que significa a palavra exegese? A palavra exegese, vou até dar um jeito de escrever aqui para você e compartilhar a minha tela do que significa essa palavra aqui, ó, exegese. Vou compartilhar minha tela com você, para que você possa ver, tá bom? Só um segundinho. Se você consegue ver, ó, aqui a palavra exegese. Essa palavra aqui, exegese, o que ela significa? Ela significa esse estudo especial que é feito com base nas línguas originais. A palavra exegese significa você tirar para fora do texto o que o texto diz. Então não é você levar para o texto o que você acha, mas é você trazer para você o que o texto já dizia lá. Para isso você vai usar alguns estudos especiais, algumas ferramentas. Uma delas é o estudo gramatical da língua original. Uma outra forma também de você estar fazendo essa exegese é fazer comparação de versões em língua portuguesa e em outras línguas que você souber. Por exemplo, se você souber inglês, francês, espanhol, italiano, você consegue também fazer um apanhado dessa análise comparativa entre versões em outras línguas e também em língua portuguesa. Aí vale também você usar Bíblias evangélicas, Bíblias católicas, vale usar Bíblias judaicas. Você vai pegar as diversas versões que existem no mercado para você fazer essa análise comparativa. Essa também é uma das formas de fazer exegese, tá bom? Para que você não fique sem ver como é que é, né? Vou mostrar para você aqui a minha Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico, minha Bíblia hebraica, tá? A Bíblia hebraica, como a língua hebraica ela é aberta, não como a gente costuma abrir, né? A gente abre o livro como? Da esquerda para a direita, a nossa leitura e a abertura de livro. Essa aqui é diferente. Ela é da direita para a esquerda. Então, você abre aqui no que seria o nosso final e você acha aqui o texto, no caso em hebraico. Esse é o texto do Antigo Testamento em hebraico. Essa aqui é uma edição interessante, especial para quem quer se dedicar à leitura bíblica. Essa Bíblia aqui, essa edição da Bíblia, você pode ver aqui na capa, Bíblia Hebraica, Estude Cartência, a Headers Edition, ou seja, ela é uma edição para leitura, para leitores. Então, você que já tem uma noção de hebraico e você quer treinar a sua leitura, ela é especial porque ela é uma edição americana, né?
ela tem o texto hebraico em letra grande, uma diagramação que facilita a leitura em hebraico, e nessa parte aqui de baixo, ó, essa parte aqui que seria o rodapé, ela tem algumas informações do léxico, no caso hebraico e inglês, não é? O que ajuda bastante para quem quer treinar a leitura e um entendimento assim mais direto, né, do texto. Isso é para treinamento mesmo. É uma edição muito interessante. Ela não tem o que se chama na outra edição, que eu também tenho, mas está lá dentro, a edição crítica com o aparato crítico. Esse aqui não tem. Mas como em geral é só quem se interessa por estudar a crítica textual do Antigo Testamento é que vai querer levar a sério mesmo essa observação do aparato crítico. O que é a crítica textual, você pode perguntar. Isso acontece também no Novo Testamento. A crítica textual é justamente você fazer uma comparação de manuscritos para você tentar chegar o mais próximo possível do que foi o texto realmente escrito de modo original. Qual seria aquele texto escrito originalmente pelos seus autores. Por que isso? Porque quando a gente se fala em Bíblia, a gente sabe que não existe nenhum tipo de preservação do manuscrito realmente original. Os textos são muito antigos, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Então, não há notícias de que a gente possa ter os textos realmente originais, escritos, sei lá, por Moisés, escritos pelos profetas, pelos apóstolos. A gente não tem isso. O que a gente tem são cópias das cópias das cópias desses manuscritos. E quando a gente percebe e estuda esse material da crítica textual, a gente vai percebendo que o que acontece, na verdade, é que às vezes, algumas pessoas acham que a Bíblia caiu inteira assim do céu, né? Caiu do céu e alguém pegou essa Bíblia inteira, escrita por Deus, e então fez a tradução para o português. Não foi assim, né? Teve um período de escrita, de compilação dos textos, depois de tradução. Nesse caso aqui, a gente só tem cópias das cópias das cópias dos manuscritos considerados originais. Como é que eu posso saber se essas cópias são fidedignas? Porque há uma outra, que a gente chama na crítica textual, que a gente chama de variante textual. O que é uma variante? É uma discrepânciazinha ou outra de detalhes. É bom frisar isso. A Bíblia não tem contradição em termos de conteúdo e especialmente nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Nem aí não há variante. O que realmente faz diferença, a Bíblia não apresenta variantes. Ou seja, uma forma diferente de um manuscrito, de uma cópia de manuscrito e de outra. Não há variantes das doutrinas que realmente se importam. As pequenas variantes que tem por exemplo, se no manuscrito que é uma cópia, né, do que foi o original, se lá estivesse Jesus levantou-se e saiu, vamos supor. Na outra cópia pode estar Jesus, ao levantar-se, saiu. Você percebe, é o mesmo texto, só que tem uma diferençazinha no modo como escreve. Então, as diferenças dessas variantes textuais, tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, elas são nesse nível, de você perceber que há, na verdade, apenas um detalhe que tem diferença, e não em coisas realmente importantes. Tá? Bom, então, quando a gente fala em analisar a crítica textual, ou analisar o aparato crítico de uma edição da Bíblia, a gente está falando em perceber, catalogar e perceber essas diferenças pequenas das chamadas variantes textuais. Tá? Bom, esse aqui é uma edição do Novo Testamento, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Novo Testamento em grego, na sua 4ª edição revisada. Tá bom? É só o texto do Novo Testamento grego, com aqui, né, normalmente o Novo Testamento grego, e aqui embaixo, nessa nota de rodapé, o que se chama de aparato crítico. Tá bom?
Então, essa aqui é a 4ª edição publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa aqui também é a 28ª edição do Novo Testamento Grego, também publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, do que chamamos de edição crítica, de Nestlé Aland. Tá bom? Essa aqui é uma edição bem interessante, porque ela tem margens grandes, que é próprias para anotação. Né? Então você tem normalmente o Novo Testamento grego, o texto em grego. Aqui, do lado, nas margens, você tem anotações do aparato crítico, né? E também, na verdade, aqui do lado você tem uma espécie de concordância em grego, com outras passagens que falam aquelas palavras-chave, né? E aqui embaixo, aqui sim você tem todo o aparato crítico, né? Com códigos do aparato crítico para você fazer esse estudo da crítica textual olhando as variantes textuais. Peraí que eu estou vendo, tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. A Ingrid Diniz está nos assistindo. Um grande abraço, Ingrid. Marcos Gladstones está assistindo também. Ila Moraes, Davi Rocha. Olá, Davi. Pega leve aí, Davi, com as suas perguntas, hein? Deixa eu ver aqui alguém. Ronaldo Teixeira, será que ele quer água para beber? Quem que quer água para beber? Não entendi. Deve ter sido num contexto de alguma coisa que eu falei, né? Ronaldo Teixeira, compartilhe com seus contatos. Isso, Ronaldo, obrigado. Compartilhe aí com seus contatos sobre essa live, né? Para que mais pessoas estejam aqui pegando esse estudo. Davi Rocha, Ronaldo, esse é meu pastor. Valeu, Ronaldo. Um grande abraço, meu querido. Davi Rocha já fez um comentário aqui, ó. Eu acredito que pode existir alguns erros humanos na Bíblia, o que na verdade não desmereceria o livro sagrado, mas pelo contrário é prova de que é um registro humano inspirado por Deus. Qual o seu pensamento sobre isso? Bom, falar de erros humanos nos originais da Bíblia é complicado, tá? Nós cremos eu creio, como a maioria dos teólogos também creem, da inspiração verbal plenária dos originais. O que significa isso? Aí vou falar já de teologia e não propriamente de bibliologia, né? Que é esse estudo da Bíblia. O que é a inspiração verbal plenária? Em teologia, a gente precisa entender que há uma diferença entre inspiração e iluminação. Que a iluminação vai atuar na interpretação do texto bíblico que já está na nossa mão. Seja ele o original, em grego ou hebraico, ou seja a versão em língua portuguesa mesmo. Tá? Para interpretar um texto, a gente não fala que eu recebi inspiração para interpretar um texto. Teologicamente, essa não é uma frase adequada, porque para a teologia a inspiração foi o que o Espírito Santo deu apenas para os escritores originais. E eles, então, inspirados por Deus, registraram o que Deus queria que fosse registrado na sua palavra. Então, na teologia, esse o conceito de inspiração. É claro que em língua portuguesa, de um modo mais geral, a gente fala inspiração de um modo mais genérico, né? Fulano está inspirado hoje, então fulano fez um poema, fulano falou uma frase interessante, que todo mundo está dando like na frase dele, né, na internet. O fulano estava inspirado. Isso aí é de modo genérico. Claro que não é uma referência teológica. Mas em referência teológica, a inspiração ela só pode ser usada para se referir aos escritores originais quando foram de fato inspirados por Deus para registrar o texto sagrado, o texto bíblico. Esses escritores originais não receberam como se fosse um ditado, como se o Espírito Santo chegasse e falava, agora escreve isso aí agora. Aí o ser humano foi uma mera máquina de escrever, que foi recebendo palavra por palavra o que era para ser escrito. Não foi desse jeito que aconteceu a inspiração. Tá?
Então, esse conceito teológico da inspiração verbal plenária, ela quer dizer o seguinte: a inspiração que o Espírito Santo fez foi guiar a mente de cada autor original para que não houvesse erro, para que não houvesse discrepância no que Deus realmente quis revelar, e eles foram preservados de erro ao registrar. É verbal porque envolve essa preservação de erros, envolve cada palavra, por isso é verbal, né, que tem a ver com verbo, palavra, e é plenária por quê? Porque envolve todo o contexto de escrita do texto. Então envolve a Bíblia inteira, envolve todo o contexto e cada palavra. Mas como eu disse, não é um ditado, não é apenas um ditado, é na verdade uma espécie de direção que o Espírito Santo deu e preservando o autor de cometer erros. Então, como eu penso, como os teólogos do mundo inteiro pensam também, nessa inspiração verbal plenária, preservou os autores originais de cometerem qualquer tipo de erro. Tá? Agora, isso não quer dizer que nas cópias, no processo de copiarem, por mais que tenham se esforçado para poder fazer as cópias, isso não quer dizer que um detalhe ou outro possa ter passado despercebido. Só para vocês terem uma ideia, isso não aconteceu muito com o Novo Testamento não, mas com o Antigo Testamento aconteceu. Eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe, deixa eu só abrir aqui, uma passagem aqui. No final de cada livro do Antigo Testamento, nesse aqui, achei já. No final de cada livro do Antigo Testamento, você percebe que tem uma página no final com esse tipo de diagramação. Ó, quando eu passo para cá, é a diagramação normal do texto, né, em hebraico. Esse é o texto normal em hebraico. Mas aqui, ó, tem esse tipo de diagramação no final de cada livro do Antigo Testamento em hebraico. Você sabe o que são essas informações aqui em hebraico? No final de cada livro em hebraico, os copistas judeus, que eram muito minuciosos no seu trabalho de copiar a palavra de Deus, porque, claro, é o texto de Yahvé, não é a palavra de Yahvé, ou melhor dizendo, né, melhor pronunciando, Yahweh, que é o jeito mais correto de se pronunciar o nome de Deus, na minha concepção. Mas então eles fizeram uma espécie de conta matemática. O Davi Rocha, que está assistindo a gente, vai gostar. Eles faziam uma espécie de contabilidade de cada palavra, cada espaço. Eles contavam literalmente cada palavra, cada espaço, cada sinal maçorético e colocavam no relatório no final. Por quê? Porque eles comparavam com o relatório da fonte que eles usaram para copiar. Opa, não está batendo. Tem um número a menos aqui no que eu copiei e um número a mais na minha fonte. Quando eles perceberam que havia uma discrepância numérica, eles desconsideravam todo o livro que foi copiado. Não jogava no lixo, mas eles queimavam em respeito ao nome de Deus e ao texto sagrado, porque ali eles perceberam que tinha discrepância, eles erraram em algum lugar, então queimavam aquele livro inteiro copiado e recopiavam do zero, com mais cuidado, com mais atenção, para que não houvesse erro na cópia do livro, mas mesmo assim passava um erro ou outro, podia passar, era normal, na cópia, mas é como eu disse, essas variantes textuais, que são erros intencionais ou variantes não intencionais ou variantes intencionais também, que também existem, eles podiam às vezes cometer esse erro involuntariamente, por isso não intencional. Agora, algumas variantes, elas são intencionais, especialmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também tem. Como assim?
Porque às vezes eles percebem que o texto não estava muito elegante. E no Antigo Testamento hebraico tem muito assim, o texto não é muito elegante, ele é muito bruto. Ele é um texto, entendeu, muito, muito bruto. Então, alguns editores, escribas, eles melhoravam um pouco o texto. Isso foi aos poucos passando para a tradição hebraica. Então, o que acontece? Esse desejo, essa necessidade de edição do texto foi permitido com que houvessem essas variantes chamadas de variantes intencionais, que com a intenção boa de estar melhorando a leitura do texto. Como a gente faz a edição hoje? A própria Bíblia em português, periodicamente, ela vai sofrendo renovação da linguagem, ela vai recebendo novas edições, novas edições do texto, né? Eu acabei de falar no começo da live, logo no começo lá, eu falei da nova versão da Bíblia Almeida e atualizada. Ela foi sofrendo uma série de revisões ao longo da sua história, porque a linguagem humana, ela precisa sofrer essa revisão, porque ela vai evoluindo, ela vai evoluindo junto com o nosso pensamento, com a nossa própria vida. Isso também era uma prática comum nos textos, das cópias dos textos originais da Idade Antiga. Então isso era muito comum de acontecer também. Então por isso você tem variantes intencionais, quando eram feitas para, entre aspas, melhorar a leitura, para ajudar na leitura antiga do texto, e as variantes, que são em maior número, as não intencionais, que eram feitas porque era um escriba, que era tudo feito na mão, né? Antes de Gutenberg criar a imprensa, era tudo feito na mão. Então, o que acontece? Fazia-se esse tipo de cópia na mão. Então, o escriba que estivesse lá copiando, o copista que fosse míope e não se tinha nem noção de miopia ou de óculos, muito menos de óculos naquela época, até a Idade Média foi feito assim. Então, eles simplesmente copiavam e deixavam de enxergar um pinguinho, um acento, uma letra qualquer. Alguém editava verbalmente e o outro copiava à mão, não é? Então, às vezes falava e o outro entendia uma palavra parecida e copiava errado. Ou então, olhando lá, né, para copiar, olhava e copiava. Então, acabava repetindo a mesma palavra 2 vezes na mesma frase, sem que ele tenha percebido. E lá na contabilidade alguma coisa aconteceu e ele não percebeu que houve essa discrepância. Por mais que tivesse cuidado, e olha, o escriba judeu, quando escrevia a Bíblia em hebraico, ele tinha um cuidado milimétrico, igual, por exemplo, quando você vê esses chineses ou japoneses, né, lá tratando milimetricamente, minimamente, cada detalhe do que eles estão fazendo, né? Seja um chinês desenhando lá os caracteres chineses, né? Como às vezes você vê na internet, né? Eles tinham um cuidado e uma reverência muito grande, a tal ponto deles terem uma pena especial para quando estivessem escrevendo. Aí para escrever agora o nome de Yahweh, que é o tetragrama sagrado, eles trocavam de caneta, lavavam as mãos antes, faziam uma purificação ritual nas mãos. Não era só lavar com água e sabão, né, por causa do coronavírus, né? Não é isso. Era uma lavagem ritual. Eles se purificavam, pegavam a caneta especial, pegavam ali a pena especial, só para escrever o nome de Yahweh. Então, escreveu o nome de Yahweh, colocava ali a caneta, pegava a caneta comum e continuava a escrever o texto. Entendeu? Para você ver o tipo de selo de cuidado que os escribas judeus tinham quando faziam a cópia do texto sagrado. Tá? Antes de continuar aqui mostrar para vocês as últimas Bíblias que eu quero mostrar, que tem uma Bíblia muito interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que vai lançar esse ano. A BV Books prometeu, até coloquei aqui no post hoje do meu Facebook, a BV Books prometeu finalmente para esse ano um lançamento especial que eu estou esperando e aguardando há muito tempo. Eu estava tão ansioso por esse lançamento que eu consegui comprar a versão em espanhol dela. E vai sair em português esse ano, se Deus quiser, tá? Mas deixa eu ver o que estão falando por aqui. Deixa eu ver aqui quem mais está aqui. Então, Davi, espero que
que eu possa ter ajudado você com essa resposta aí, né? Não há erros na Bíblia nos originais, tá bom? O Espírito Santo agiu na preservação para que não haja erro. No máximo, são pequenas variantes das cópias. Ronaldo Teixeira disse: você está falando há muito tempo. Precisa beber água. Ah, tá, entendi. Eu tenho minha água aqui, ó. Ronaldo, aqui, ó. Minha aguinha aqui, ó. Pronto, bebi água. Aliás, beba água. Beba muita água. Faz bem à saúde. Anderson Eduardo, grande abraço, Anderson. Você está nos assistindo. O pastor Washington Daniel também. Variantes textuais, isso, Washington. Variantes textuais. Acabei de explicar aqui agora. Grande abraço, pastor Washington. Davi Rocha disse: por exemplo, há um texto que diz que o rei Davi pegou um certo valor em prata por uma terra. Pagou-se um certo valor em prata por uma terra. E no outro texto sobre o mesmo assunto diz que o valor foi bem maior e pago em ouro. Pergunto, não pode haver registros históricos com contradições, mesmo nos originais? Desculpa, não sei bem o texto agora de cabeça, mas acho que é Crônicas ou Reis. Já que é rei Davi, é Crônicas ou Reis, né? Não tem como ser. Se bem que podia ser Salmo também, mas é mais complicado. Porque Salmos é geralmente um produto do texto, né, do rei Davi. De fato, há pequenas discrepâncias como essa. Por exemplo, uma outra passagem que diz que diz lá no texto original em hebraico, né, de que foi Davi que matou Golias. Em outra passagem diz que foi uma outra pessoa que matou Golias, né? Na verdade, nós sabemos pelo texto hebraico e também pela tradição que foi de fato Davi que matou Golias. Mas houve aí que há um jogo de interpretação entre os intérpretes para saber se de fato se Davi tinha um outro nome ou se na verdade foi uma outra pessoa que matou um outro gigante como Golias. Talvez um parente de Golias, um irmão de Golias ou algo assim. Tá? Então, quando há alguma diferença, em detalhes assim, um detalhe histórico, entende? E não em uma doutrina fundamental da fé, seja da fé judaica, seja da fé cristã. Nas doutrinas fundamentais não há discrepância. Tá? As variantes só atingem exemplos como esse. Por exemplo, no texto de Josué, que diz que Josué orou e o sol parou, né? Inclusive, há entrevistas no meu canal do YouTube, também para quem ouve meus podcasts, também há uma entrevista, duas entrevistas, aliás. Uma entrevista que eu fiz com um professor de hebraico, o professor Samuel Monteiro, que ele falou sobre esse texto de Josué, e o sol parou. E uma outra entrevista que eu também fiz com o professor de geografia, Vernon Barros, que ele também é um apaixonado pela geografia bíblica. Ele também comentou sobre o viés da geografia esse texto de que Josué orou e o sol parou. Então, para que você possa entender, na entrevista do professor de hebraico, ele comentou do ponto de vista linguístico, de como está na língua hebraica. E do ponto de vista da geografia foi apresentado pelo professor Vernon. É só você procurar lá no meu canal do YouTube e você vai ver essas duas entrevistas lá, em vídeo e também em formato podcast para você ouvir, caso você queira, tá? Então, esse é um outro exemplo de uma espécie de discrepância histórica, porque como é que o Sol pode ter parado se o Sol, na verdade, já está parado? Ou, como disse o professor Vernon, o Sol não está completamente parado, ele está também em movimento. Nós é que o enxergamos parado devido ao nosso ponto de vista. Então, você tem aqui essa percepção de que o que na verdade parou foi a Terra. Quando a gente vê, a gente sabe que o que parou foi a Terra no seu movimento de se estar circundando o Sol. Mas o texto bíblico revela da perspectiva de Josué, quando ele diz, foi o Sol que parou. Entende? Então é interessante você perceber como o próprio texto bíblico ele é uma representação da sua época.
ele é uma representação da sua própria história, né? Então, nenhum autor da Bíblia é um ET que apareceu lá de repente com um anjo também, né? Que aparece de repente com a mensagem do céu, sem considerar a cultura humana. Não. Os livros da Bíblia foram escritos por seres humanos, guiados sempre pelo Espírito Santo, para que não houvesse erro, ok? É muito importante que você perceba isso. Não há erro na Bíblia. O que há é uma discrepância ou outra com essas variantes, mas que não atingem doutrinas fundamentais e importantes da palavra de Deus. Davi Rocha perguntou, cabalistas? Os cabalistas são uma vertente do judaísmo que querem uma versão mais esotérica, né? Eles levam a sério esse tipo de pensamento, de análise, mas, enfim, nós cristãos já não levamos a sério essa vertente cabalística, né? Porque isso é esoterismo judeu. A gente fica mais com o que nós conhecemos como o método histórico-crítico de interpretação e de exegese. O que seria o método histórico-crítico? Quando você faz uma exegese, segundo esse método, você está analisando a história do texto, ou seja, o contexto histórico, a cultura histórica antiga do Antigo Testamento ou do Novo Testamento no primeiro século. Então a gente vai analisar qual era a cultura, por que Paulo era como era, qual era a fama que ele tinha, o tipo de filósofo que ele estudou, o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. A gente percebe também detalhes da arqueologia que vão revelar a cultura da época. Detalhes como, por exemplo, como era uma lâmpada, não é como a nossa lâmpada incandescente que usamos hoje, era a lâmpada antiga, né? Uma lâmpada, eu tenho até uma lâmpada aqui em barro, você colocava o pavio com azeite e se acendia a luz, né? Então, como é que era o tal furo da agulha? O que era esse furo da agulha? Tem pessoas que acham que Jesus estava se referindo àquela agulha que a gente tenta colocar, né, para costurar uma roupa. Provavelmente não. A agulha ali tem alguns significados. Provavelmente, ou era uma porta que chamava-se agulha, que dava acesso ou não para as pessoas entrarem na cidade de Jerusalém. Isso já há um achado arqueológico que comprova isso. Ou, é o mais provável, na minha opinião, seja também uma agulha grande, como se fosse uma agulha mesmo, só que grande, usada para costurar as redes de pescadores da antiguidade. Então é bem provável, na minha opinião, que seja uma referência a isso. E é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha, como aquela usada para costurar as redes de pescadores, do que um rico entrar no reino dos céus. Ali se referia ao rico que tem a sua esperança na riqueza, né? Deixa eu ver mais aqui. Pastor Washington Daniel, nos números romanos, um simples traço sobre o algarismo eleva o número a milhares. Isso também poderia ocorrer no hebraico? Não com números romanos, Pastor Washington. Porque no hebraico não existe números romanos, né? Os números hebraicos são escritos com letras hebraicas, o numeral hebraico. Quando não era escrito, era escrito completamente, né, de forma por extenso, com os caracteres hebraicos, claro. Mas, por exemplo, o Aleph, que é a primeira letra hebraica, equivalia ao número 1. O Beit, segundo a letra hebraica, equivalia ao número 2. Depois do 10, cada letra simbolizava uma dezena. Depois do 100, simbolizava uma centena. E por aí vai. Então, quando você vê na Bíblia hebraica, por exemplo, Terrilim, que é Salmos em hebraico, aí Terrilim Aleph, quer dizer, o Salmo primeiro. Então, se for Terrilim Aleph é o Salmo primeiro, versículo 1. Entendeu? Então é assim que funciona na língua hebraica. Então as variantes acontecem por quê? Porque na língua hebraica, quanto na grega também, tinha os sinais de acentuação. Na língua hebraica é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Mais uma vez a Bíblia hebraica aberta. Você vê aqui, ó,
o texto em hebraico com esses caracteres maiores, que são as consoantes. O texto hebraico é completamente escrito em consoantes. Lê-se assim, ó. Lê-se daqui. Da direita para a esquerda. Tá? E era toda feita em consoantes. Mas você percebe aqui, ó, no texto hebraico, que embaixo de cada consoante dessa tem pontinhos e tracinhos. Pontinhos e tracinhos, tá? Nesse caso aqui, olha, essa primeira palavra aqui do versículo 8. Nós estamos aqui, ó, esse aqui é qual texto é esse? Deixa eu ver. Esse é Isaías, Shayahu, é Isaías, no capítulo 66, é aqui no versículo 8. A palavra no versículo 8, a primeira aí, ó. Me chamar. Me chamar. Tá vendo aqui, ó? Me chamar. Então, ó, você está vendo aqui que nessa palavra tem os caracteres, que são as consoantes em hebraico, e embaixo dela tem alguns tracinhos e pontinhos, são vogais. Elas são chamadas de vogais massoréticas. Por quê? Porque o texto original em hebraico ele é todo escrito só com consoantes. Porque o hebraico é uma língua semítica, assim como o árabe, e assim como línguas antigas e mortas também, como o acadiano, como eram línguas, né? O aramaico também, que é derivado do hebraico. Então, são línguas semíticas, portanto, com aquele formato quadrático, formando um quadrado, e também sem nenhuma vogal, somente consoantes. E escritas da direita para a esquerda. Então, o que é que acontece? Acontece que, com o passar do tempo, com as sucessivas ondas de cativeiro que Israel foi enfrentando, foi passando, o que foi acontecendo? Havia o perigo real e concreto do povo judeu perder tanto a cultura quanto a língua. A cultura de um modo geral, quanto também esquecerem a sua própria língua, a língua hebraica. Então, na Idade Média, um grupo, quer dizer, um pouco antes na verdade, antes da Idade Média, né? A Septuaginta foi a primeira tentativa que eu vou mostrar para vocês aqui o que é a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução da Bíblia hebraica, em língua hebraica, para a língua grega. Essa aqui é a minha edição da Septuaginta. Você pode ver, é todo o Antigo Testamento, só que escrito em grego. Como você pode ver aqui, ó. Vou tentar pegar o foco. O grego. Então, o que acontece? Foi a primeira tentativa, isso antes do primeiro século, tá? Algumas tentativas de alguns judeus, 72 sábios aproximadamente, judeus, que traduziram do hebraico para o grego para preservar a cultura, porque o grego era amplamente falado naquele período das conquistas de Alexandre o Grande. Então eles fizeram isso para preservar a cultura. Claro, traduziram do hebraico para o grego. Depois da Idade Média, foi a segunda tentativa dos massoretas, quando criaram esses pontinhos e tracinhos que eu mostrei para vocês. Eles criaram os pontinhos e tracinhos, que são as vogais, que é a notação de vogais registrada no texto. Para quê? Para que se preservasse agora não apenas a cultura, mas também a língua hebraica, a pronúncia. Só que depois que ficou tanto tempo sem pronunciar, por exemplo, o nome de Yahweh, o tetragrama sagrado, ficou muito tempo sem ser pronunciado em respeito ao nome sagrado de Deus. Então, o que aconteceu? Eles passaram, então, a registrar lá, mas sem colocar
as vogais maçoréticas, porque havia se esquecido, se perdido o modo correto de se pronunciar o nome de Deus. Então, hoje, há teorias de qual seria a pronúncia correta do nome de Deus. Eu sigo a teoria de que seja Yahweh ou, no máximo, Yahvé, que também é possível também. Agora, tem alguns que criaram até uma seita já com respeito a isso, para dizer que é Yahu, Yahweh, que é o próprio Jeová, fala que é Yehová, daí passaram para o português Jeová. Mas o fato é que, tecnicamente, ninguém sabe. O que se sabe é o seguinte, é que provavelmente seja Yahweh. A teoria, que é a que eu sigo, que é Yahweh. A pronúncia provavelmente a mais correta para o nome do Eterno. Por causa disso, se você observar lá no meu canal do YouTube, você vai perceber que eu fiz uma série de estudos sobre os nomes sagrados de Deus. Então eu falei de Adonai, eu falei de Yahweh, tem 3 ou 4 episódios só sobre Yahweh, falei sobre Elohim, falei sobre especialmente Adonai, né, também. Enfim, falei dos nomes mais conhecidos de Deus. Você pode ir lá no meu canal e procurar esses vídeos especiais sobre os nomes de Deus, ok? E se você se interessa por esse assunto, você vai gostar. Mas então, eu estava falando aqui sobre as vogais maçoréticas, porque o texto hebraico antigo não tinha vogal. Isso foi acrescentado depois para preservar a cultura e também para preservar a própria língua judaica de ela se perder por causa dos constantes cativeiros que já enfrentou ao longo da história. Tá? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Davi falou aqui, bem, se a Terra parasse, isso traria grandes terremotos e tsunamis. Acredito que o mais provável é que sua rotação foi retardada, gradativamente, porém sem parar a rotação da vez, a rotação de vez. Aqui sobre essa questão de Josué é bem possível, pode ser. Pode ser que tenha sido isso mesmo, a gente nunca vai saber, só quando chegar no céu, né? O Austin Daniel, como se eleva o número 1 para 1000? Isso aqui é por características, é por numeração. Então, assim, eu posso tentar achar aqui uma tabela para você. Se eu achar uma tabela, eu depois coloco nos comentários dessa live, tá bom? Lá nos comentários. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma tabela de tal letra até tal letra, são os números unitários. Depois de tal letra até tal letra, que eu não estou lembrando agora, são as dezenas, depois as centenas e depois os milhares, entendeu? E assim vai. Então eles vão fazendo somatórios das letras que vão indicando a numeração. Beleza, no hebraico, Davi está rindo aqui, Leandro Siqueira está assistindo. Um grande abraço, Leandro, meu ex-aluno, pastor também. Pastor Washington, Daniel, obrigado. De nada, querido. É um prazer poder comentar com vocês. Eu quero mostrar agora para vocês uma outra versão. Essa aqui é a versão latina da Bíblia. Eu falei para vocês aqui, eu estou em live, gente. Eu falei para vocês aqui, o pessoal falando alto aqui. Eu falei para vocês que a Septuaginta, que é essa aqui que eu mostrei, essa aqui é a Septuaginta, né? Foi a primeira versão da Bíblia, no caso, o Antigo Testamento em hebraico, que foi traduzida para o grego para poder preservar a cultura hebraica dos cativeiros, né, que os judeus enfrentaram. Essa aqui, quando o grego deixou de ser a língua universal falada, né, já mais próximo da Idade Média, depois do Império Romano para a Idade Média, né, da evolução histórica, o latim passou a ser a língua universal, especialmente a Igreja Católica, que fazia suas missas em latim. Então eles fizeram a tradução, essa aqui é a Vulgata Latina, na edição de Ralph.
atualmente, mas ela é baseada na Vulgata Latina de Jerônimo, que fez a tradução dos textos originais da Bíblia, do hebraico, aramaico e grego, para o latim. Tá? Então, por isso, a Vulgata Latina foi muito utilizada, ainda é utilizada para fazer exegese, mas ela não tem o mesmo peso que o texto original em hebraico ou em grego. Ela tem apenas o peso de uma tradução, tá? Que tem lá o seu valor. Ela é uma das versões clássicas, porque ela é toda feita em latim. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Então, para quem estuda latim, essa é uma versão interessante para analisar, né? Essa é uma edição acadêmica da Vulgata Latina. E aqui embaixo, ó, como toda a Bíblia, temos aqui o aparato crítico, nesse caso aqui feito em latim, tá? Então, eu mostrei para vocês já as versões clássicas, mostrei os originais, expliquei o que é a Bíblia, algumas versões evangélicas da Bíblia em português, e vocês já viram aqui esse material que eu mostrei para vocês. Tem perguntas aqui. Pastor Miguel Elias, grande abraço, Pastor Miguel Elias, um grande prazer ter você aqui na nossa live. Davi Rocha pergunta, qual versão da Bíblia hoje você acha ser mais digna e fiel aos originais, e por quê? Falar de versão original, mais fiel ao original, é complicado, porque, como diz aquela alegoria italiana, né, que todo tradutor é um traidor. Ele é um traidor não porque ele é maléfico, não porque ele é maldoso, né, não porque o tradutor fica roçando os bigodes lá e rindo, pensando em maldade, como é aquela visão clássica do vilão, né? Ele é um traidor porque ele precisa fazer escolhas. Toda tradução, ela precisa de escolhas. Ou seja, quando eu vou traduzir, eu tenho uma gama de significados na língua original, que quando eu vou observar o campo semântico dessa palavra no original para a língua receptora da tradução, no caso aqui a língua portuguesa, eu tenho que fazer escolhas dentro desse campo semântico da língua original. Só para você ter uma ideia, um exemplo. A palavra nefesh, em hebraico, ela significa originalmente alma. Dependendo do contexto, nefesh ou nefesh pode significar alma no sentido de alma vivente, ou seja, uma referência geral à vida humana. E também no próprio Antigo Testamento, nefesh pode também significar alma como sendo apenas a parte emocional, apenas a parte intelectiva, até intelectual do ser humano. Isso é o contexto que vai dizer. Mas há também exemplos de contextos do Antigo Testamento em que nefesh deve ser sempre traduzida naquele contexto como garganta. Sim, garganta. Não alma, mas garganta. Por quê? Porque dentro do campo semântico de nefesh, traz aquela ideia do sopro, assim como também no hebraico ruar. Ruar significa em hebraico sopro, e daí você amplia o campo semântico para espírito. Nefesh também traz um pouco dessa ideia de sopro, de respiração, por isso alma vivente. Por isso que Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego da vida. Fôlego em hebraico é neshama. Então ele sopra o fôlego da vida em Adão, sopra o neshama. Então Adam em hebraico tinha apenas um boneco de terra, porque Adam em hebraico vem da palavra Adamá. Adamá é terra, é sangue, é um barro vermelho. Adam é sangue, que é da mesma raiz, da mesma família. Então, Adamá é terra, Dam é sangue, então daí aquela ideia de barro vermelho, de terra vermelha, e daí veio Adam, que pode ser Adão, o ser humano Adão, como também a humanidade de um modo mais geral. Ele como representante federal de toda a humanidade também, né? Tem essa ideia na teologia. Então o que eu estou falando aqui é o seguinte, que quando Adão recebeu o sopro de vida, o Neshama, ele foi feito Nefesh, Hayá, alma vivente. Nesse contexto de Gênesis, quando ele foi feito alma vivente, ele foi feito um ser vivo.
Ele que era apenas um boneco, Adamá, de barro, ele passou a ser agora alma vivente, ele passou a ser uma vida, um ser vivente. Agora, em outro contexto, Nefesh significa a garganta, por causa daquela ideia da respiração. Entende? O próprio João Ferreira de Almeida traduziu como garganta em determinadas passagens em que estava Nefesh, porque é o contexto que vai definir o tipo de escolha semântica que você vai fazer. O mesmo acontece com o grego. Por isso que dizem que todo tradutor é um traidor, porque ele precisa fazer escolhas. E toda escolha que você faz, você escolhe um em detrimento de outras oportunidades, de outras opções. Dentre as opções, você vai escolher uma e vai desescolher ou rejeitar as outras. E às vezes essa é uma escolha difícil, essa é uma escolha complicada. Então o que eu quero mostrar para você, Davi, que fez a pergunta, é que é complicado falar de qual é a versão da Bíblia que é mais fiel aos originais. O que eu posso falar para você é que tem versões da Bíblia que se aproximam um pouco do que seria esse ideal, do que seria a fidelidade aos originais. Até porque o original de verdade nós não temos. Nós só temos as cópias das cópias das cópias desses originais. Então, o primeiro desafio para o exegeta é fazer uma escolha de qual é a catalogação textual, qual é a coleção textual que ele vai definir como sendo o original. Para a língua hebraica, não tem muita dúvida, é a Bíblia Hebraica Estudiocartense. Ela é classificada sem muita dúvida, embora haja outras edições também do texto hebraico, que meio que concorre, né, com essa Bíblia Estudiocartense, mas nós temos aqui já compilado desde 1010, mais ou menos, na Idade Média, 1010 depois de Cristo, quando foi feita a compilação de um estudioso judeu da Idade Média, chamado Ben-Hai. Ele fez as primeiras compilações, que foi preservado até hoje, e hoje é publicado em Stuttgart, na Alemanha, a cidade da alemã, que publica as edições críticas, as edições acadêmicas das línguas originais. E a Sociedade Bíblica do Brasil faz parceria, importa essas edições críticas e publica aqui no Brasil, para que a gente tenha acesso a esses estudos da Palavra de Deus. Mas muito bem, eu estou chegando nisso tudo para mostrar para vocês que há uma necessidade de você definir qual o texto original. Para o Antigo Testamento está mais ou menos já definido, mas para o Novo Testamento não está. Para o Novo Testamento tem várias coletâneas de textos gregos, que cada coletânea dessa segue uma ideologia, segue uma filosofia, que quem estuda a crítica textual do Novo Testamento vai pegar bem esse tipo de estudo histórico até. Tem, por exemplo, o que eu já falei aqui do textos receptos, ou em português, o texto recebido, que era uma coletânea feita da Idade Média, por ocasião da Reforma Protestante, por causa do ideal do sola scriptura, onde eles quiseram fazer o seguinte: precisamos voltar aos originais. Não é só ficar consumindo a Bíblia em latim, a Vulgata Latina. Mas, na verdade, queremos mais do que isso. Eu não quero ficar apenas com a tradução latina. Eu quero ir para a fonte, eu quero ir para os originais. Mas qual era o texto hebraico e o texto grego original? O texto hebraico já estava definido. Era o que veio hoje, como eu expliquei, como a Bíblia Hebraica Estudiocartense. Mas o Novo Testamento grego, eles só tinham a compilação feita por Erasmo de Roterdã, que sofreu várias revisões, porque tinha muitos erros. E essa compilação feita por Erasmo de Roterdã, na sua versão final, ela ficou conhecida como textus receptus, em latim, que significa o texto recebido, por causa do prefácio que ele fez, falando: olha, esse é o texto recebido, que foi agora entregue para a igreja protestante, que estava querendo com sede conhecer a Bíblia nas suas línguas originais. Então, o que acontece?
Esse texto Receptus, ele passou para a história como a primeira compilação textual do Novo Testamento grego. Só que ele tinha erros, como eu já disse. E então, lá para o século XIX, século XVIII, XIX, assim, surgiu um grupo de estudiosos, eram teólogos liberais, que eles fizeram e compilaram o que se chama o texto crítico. Ou seja, eles fizeram uma revisão dos manuscritos originais. Lembra que eu falei dos diversos manuscritos que tem, de cópias das cópias das cópias dos considerados textos originais que se perderam? Então tem milhares de variantes. Só para você ter uma ideia, só do Novo Testamento tem mais de 5.000 trechos, pedacinhos e às vezes até códices inteiros. Um códice é um livro feito como nós conhecemos hoje, né, com folhas coladas ou grampeadas, no caso, na época era colada mesmo, e juntadas num livro só, com uma lombada, a capa, como nós conhecemos o livro, né? Esse formato de livro chama-se códice. Impressos de um lado e de outro da folha. Essa é uma criação feita um pouco antes de Gutenberg, e ele popularizou quando criou a imprensa. Tá? Mas antes do livro existir em formato de códice, o livro era feito em rolo. Era feito em rolo. Ou seja, os copistas copiavam à mão cada fólio. O fólio era o modo em latim de se falar antigo de página, chamava-se fólio. Só se escrevia de um lado o fólio. Era muito raro ter um livro em rolo escrito dos dois lados. Tá? Só se escrevia de um lado. Então se copiava cada fólio, colava-se o fólio um atrás do outro, fazia aquele rolão inteiro, e aí enrolando, né, era feito ou com papiro, que era um papel relativamente maleável, mas ele podia se estragar com muita facilidade, porque era feita com caule de papiro, e também era feito com o que nós conhecemos como pergaminho, que era feito com pele de cordeiro. Ele se matava o animal, arrancava a pele, secava, né, depilava, né, tirava os pelos da pele morta, deixava secar, cortava em tiras, e então aquele era o papel utilizável, que durava muito mais tempo ao longo da história por questões óbvias, né? Era aquele couro de animal que era usado para fazer o pergaminho. Então o que acontece? Quando o livro era produzido desse jeito, a preservação desses manuscritos, dessas cópias manuscritas, ela foi ficando com muito mais preservação ao longo dos anos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, do Novo Testamento, temos mais de 5.000 textos catalogados, muito mais do que isso, que são pequenos textos, fragmentos, até códices inteiros, que nós temos hoje para poder catalogar e fazer as compilações e as comparações que a crítica textual faz, para ver quais as discrepâncias, quais as variantes. E então se cataloga isso em famílias de manuscritos. Então tem a família tal, tem a família tal. E esse texto aqui que eu mostrei para vocês, esses dois livros aqui, que é o Novo Testamento Nestlé Aland, da 28ª edição, que eu mostrei para vocês, e o texto, também é um texto crítico do Novo Testamento grego, publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil na 4ª edição. Esses dois livros aqui são chamados de texto crítico. Por que texto crítico? Teólogos do século XIX criaram a seguinte teoria: vamos fazer uma compilação de textos gregos, privilegiando, ou seja, considerando que os melhores textos gregos são os mais próximos do primeiro século. Qual é a tese deles? Essa é uma tese, tá? de reconstrução textual. Qual é a tese? De que quanto mais próximo do que seria o tempo do primeiro século em que foram escritos os manuscritos originais do Novo Testamento, quanto mais próximo dessa época original,
mais fiel eles serão. Essa é a teoria desse aparato crítico, desse grupo de teólogos que criaram o chamado texto crítico do Novo Testamento. Daí surgiu dessa compilação o texto de Nestle Aland e a quarta edição do texto grego, que são os mais utilizados academicamente até hoje. Para você ter uma ideia, é desse texto crítico do Novo Testamento que veio a Almeida, nas suas versões atuais, nas suas edições atuais, corrigida não tanto, a corrigida ainda é textos receptos, mas ela já vai cotejando o texto crítico nas edições mais modernas da Almeida corrigida. Então, a Almeida atualizada já é o texto crítico, a NVI, nova versão internacional, já é texto crítico, a nova Almeida atualizada, né, que eu mostrei para vocês aqui, também já é o texto crítico. E as Bíblias, em geral, nas versões atuais, nas edições atuais, seguem naturalmente o texto crítico, esse compilado de textos em grego que se aproximam em sua data, quando faz a datação lá no carbono 14, né? Faz uma datação, então se aproxima dos textos do primeiro século. Quanto mais próximo, esses críticos textuais consideram como sendo os melhores. A Almeida Corrigida Fiel, que eu mostrei para vocês aqui, eu até gosto bastante dessa versão, mas ela, infelizmente, ela é baseada no textos receptos. Por que eu digo infelizmente? Porque já se está provado de que o texto receptos ele continha muitos erros desde a época de Erasmo de Roterdã, quando ele fez o seu Novo Testamento grego. Então, por causa disso, aqueles que defendem o texto crítico, eles percebem que há muita complicação em estar trabalhando com o texto crítico, com o texto receptos, por causa desses erros. Para vocês terem uma ideia, você pode verificar, uma das formas de você verificar na Bíblia em português que você tem sobre se é o texto crítico ou se é o texto receptos, né, o texto baseado nos melhores textos, porque são os mais antigos, e também os textos baseados lá no texto receptos de Erasmo de Roterdã, se você tem na sua Bíblia o coma joanino. O que é o coma joanino? Era aquela passagem de 1 João, se não me engano, no capítulo 5, eu me recordo aqui agora, mas que fala que 3 são os que dão o testemunho no céu: o Pai, a água e o Espírito, né? E tem nessa versão do coma joanino, existe uma discrepância, que na Almeida Corrigida Fiel aparece o texto mais longo, que se você for olhar na sua Bíblia, se tiver entre colchetes, significa que o que estiver dentro dos colchetes não está nos manuscritos, nos melhores manuscritos, né, que geralmente vinha escrito isso aí. Hoje em dia o pessoal já está tirando já o que estava entre colchetes, mas nas edições antigas da Bíblia, de Almeida, colocava entre colchetes, identificando de que aquele trecho entre colchetes não fazia parte dos melhores manuscritos. É o caso também, por exemplo, daquela narrativa inteira do tanque de Betesda, que o anjo vinha e sacudia água e o povo era curado. Esse trecho inteiro está entre colchetes, porque ele não faz parte desses textos antigos, ele fazia parte do texto receptos, do texto de Erasmo de Roterdã. Percebeu? Não sei se está ficando claro para vocês. Se não tiver, faz pergunta aqui que eu tento melhorar a explicação. E tem uma outra forma compilada também do texto grego, que já é a terceira forma, essa é só a terceira teoria, sobre qual seria a melhor forma de você formar e recuperar o que seria o texto original do Novo Testamento. Ele foi adaptado, foi usado aqui por esse livro aqui. Eu mostrei para vocês aqui já que esse aqui é o Novo Testamento grego interlinear analítico. Ele não segue o texto crítico, ele segue também o texto receptos. Ele segue
uma outra teoria de compilação textual do texto grego. Que teoria é essa? É a teoria deixa eu me recordar aqui. Me deu branco agora, deixa eu me lembrar aqui. Texto majoritário. Ele já está até escrito aqui, ó, na folha de rosto. Novo Testamento, interlinear analítico, grego-português, texto majoritário com aparato crítico. O que é o texto majoritário? Ele segue uma outra teoria de compilação textual do Novo Testamento grego. Ele não vai privilegiar os textos mais antigos, as variantes mais antigas. Ele vai privilegiar, como o próprio nome diz, majoritário, ou seja, ele vai fazer uma pesquisa de incidências em que certa variante aparece no texto. Nessa edição aqui não tem as porcentagens, mas eu tenho uma edição em inglês ali, publicada pelo grande nome, né, dessa teoria de reconstrução textual, em que ele faz, ali nessa edição, faz inclusive a porcentagem. Então ele mostra todas as variantes em que aparece no texto grego e coloca lá, a variante tal, 95%. A segunda variante, 1%, a segunda variante, 2%. Aí vai fazendo as porcentagens e na escolha do seu texto final, da compilação do texto majoritário, ele vai pela variante que aparece mais vezes nesse estudo de comparação das variantes textuais. Lembra, no Novo Testamento tem mais de 5.000? Pois é, tiveram esse trabalho. Fizeram essa pesquisa, devem ter usado o software também para ajudar nesse levantamento das porcentagens, mas o fato é, nessa teoria de reconstrução textual, ele considera todas as variantes, vê qual é a maioria, escolhe essa que aparece mais vezes, escolhe para fazer parte da sua compilação textual do texto do Novo Testamento. É interessante, né? Eu acho que você que nunca ouviu falar disso, agora você já sabe. Tem um processo complexo da construção do texto. Do Antigo Testamento já era, até porque são textos ainda mais antigos do que o do Novo Testamento, mas o Novo Testamento é bastante complexo também. É bastante complexa a forma de se fazer essa compilação textual do que seria a reconstrução do que pode ter sido o texto original do Novo Testamento. Agora, o importante é frisar novamente para vocês. Acho que vou perder a fé por causa disso. Não é esse o caso. Todas as variantes do Antigo e Novo Testamento não atingem doutrinas fundamentais do Evangelho. Não atingem. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Pode ficar tranquila quanto a isso também. Tá? Não atinge as doutrinas fundamentais. Apenas detalhes textuais. Tá bom? E isso é importante você perceber. Tá? Vou ver aqui o que o pessoal está falando. Então, a versão da Bíblia, para fechar aqui o que Davi perguntou. Eu gosto hoje da versão Almeida Corrigida Fiel, mas isso não quer dizer que ela seja 100% fiel, porque ela segue o texto recepto, né, como eu já expliquei para vocês aqui. Vou voltar aqui com as perguntas. Washington Daniel, muito bom, Deus continue te abençoando, um grande abraço. Valeu, Washington, grande abraço para você. Ronaldo Teixeira, já ouvi de alguém que uma melhor tradução do versículo 1 do Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e em nada me faltará. O que você acha? O Salmo 23, versículo 1, ele é bem interessante. Ele em hebraico está escrito assim, vou tentar lembrar de cabeça aqui. Yahweh Roi Lo Ersar. Repetindo, Yahweh Roi Lo Ersar. Numa tradução hiperliteral, é Yahweh, Yahvé, Jeová. Roi, meu pastor. Vem de Roê, em hebraico, que é pastor. Vem de Ra, aliás, Ra, Roê é profeta. Ra, em hebraico, que é pastor.
e a terminação I, que é o possessivo. Então, Roi, meu pastor. Então, Yahweh, meu pastor, Lo é não ou nada, dependendo do contexto. Então, não ou nada. Ersar é faltar, é deixar faltar, ou no caso, não suprir, né? Deixar não suprido. Então, uma possível tradução também é: sendo Yahweh o meu pastor, de nada terei falta. Ou como você colocou aqui, o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará, ou seja, não deixará faltar nada. Todas essas são ideias válidas e é realmente possível que seja uma tradução adequada, tá bom? Então, quem te falou isso tá tranquilo também, falou direitinho, falou bobagem não. Davi Rocha, você teria algumas versões modernas e heréticas aí para mostrar? E as traduções da linguagem de hoje, o que acha? Antes, deixa eu falar aqui também do que ele disse aqui. Davi Rocha falou depois: de nada sinto falta. A ideia é essa? Sim. No caso do Salmo 23, né? De nada sinto falta também tem essa ideia. Mas agora a sua pergunta, Davi: o que você teria algumas versões modernas e heréticas aí para mostrar? Eu tenho algumas versões, eu vou mostrar mais duas aqui que eu separei para mostrar para você. Eu tenho mais ali, mas está no quarto, não vou ter condição de pegar agora. Posso fazer uma outra live mostrando essas outras que eu não mostrei hoje, tá? Moderna sim, herética fica por sua conta, afinal, você é o rei das heresias, certo? Tô brincando. Mas tem sim, hoje em dia tem, você pode achar na internet, eu nem te aconselho que você busque, mas tem uma Bíblia chamada, uma tradução, entre aspas, da Bíblia, que é chamada de a Bíblia, fugiu agora o nome, é Bíblia Freestyle. Essa Bíblia é tão freestyle, é tão free, que ela coloca palavrões na boca, inclusive de Jesus. Palavrões. Ela não é vendida em formato de livro, ela está na internet. Se você procurar a Bíblia Freestyle, você vai ver essa tradução terrível que fizeram. Então, essa é a Bíblia herética. Outra Bíblia herética que eu também tenho ali é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Essa é uma Bíblia herética. É moderna porque aceita, a Testemunha de Jeová é uma seita moderna, né? Mas é uma tradução complicadíssima. Se você tem, usa apenas para comparar, para fazer o seu estudo bíblico, mas não use a tradução do Novo Mundo como uma Bíblia de cabeceira. Ela não é recomendável, ela é herética mesmo, tá? Traduções da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje é a Bíblia Viva, ou então a mesma a nova tradução da Bíblia também, né, que é a NVT, que é a nova versão da NVT, nova versão transformadora. NVT, a nova versão transformadora que eu também tenho, ela também é caracterizada como a Bíblia da linguagem de hoje, que é o que eu acabei não falando no começo, que é o formato de tradução chamado de tradução com equivalência dinâmica. Eu falei no começo dessa live da tradução de equivalência formal, que é uma tradução propriamente literal. É o mais literal possível. E tem a tradução de equivalência dinâmica, que são essas traduções que são mais livres. Elas procuram entender a ideia do que está no texto e não ficar presa ao que está escrito no texto. Tá? Essa é a ideia da tradução de equivalência dinâmica. É o caso da nova tradução da linguagem de hoje, é o caso da Bíblia Viva, é o caso da NVT, que é a nova versão transformadora, é o caso também da Bíblia A Mensagem. São todas válidas, mas elas são mais paráfrases do que propriamente uma tradução. Tá? Então é bom você ter para conhecer, para estudar, para comparar. Às vezes você não consegue entender bem a ideia do que está no texto lendo numa tradução formal, como a corrigida, né? Aí você vai para uma dessas que dá uma luz, assim, né? Um pouco. Mas até para usar na igreja eu acho complicado. No máximo dá para usar
a nova tradução da linguagem de hoje para evangelizar, porque foi para isso que ela foi criada. A nova tradução da linguagem de hoje, quem conhece de Bíblia, quem estuda a Bíblia, torce o nariz. Por quê? Porque ela foi feita para evangelizar, para alguém que nunca leu nada de Bíblia conseguir pegar na primeira leitura. Entende? Para isso que a linguagem de hoje foi feita. Por isso que eu acho muito estranho quando tem cristão, cristão antigo de igreja, que só consegue ler na linguagem de hoje. Ele não é o público, ele não deveria ser o público-alvo dessa tradução. Entende? Não deveria ser. Ele já, depois de anos na igreja, ele já deveria ter amadurecido na fé e preferir ler uma Bíblia que seja mais consistente, mais próxima do original. Ele fica, entendeu, eternamente só no leitinho, aí fica complicado. Como é que pode crescer, né, espiritualmente com isso? Então, ela é válida para comparação. A Bíblia na linguagem de hoje ela é válida para comparação e para quem está começando na fé. Só para isso, tá? Eu, particularmente, uso muito pouco a linguagem de hoje. Deixa eu ver mais aqui. Davi Rocha está rindo de alguma coisa, não sei do que é. Que isso, mestre? De alguma coisa que eu falei que ele se escandalizou. Ah, porque eu falei que você é um herege. Tá bom. Recuperei aqui o contexto. Valéria Reco, grande abraço, Valéria Reco, Deus te abençoe. Ronaldo Teixeira falou NVI. NVI é a nova versão internacional. Ela é boa, só que ela já não é mais tradução de equivalência formal. Ela não é literal. Ela já se aproxima mais da equivalência dinâmica, mas ela é muito bem feita. A comissão da NVI foi feita pelo Dr. Luiz Saião, que é um dos especialistas em língua hebraica do Brasil. Ele é muito sério, ele é muito bom. A NVI eu uso nas minhas comparações, nas minhas exegeses. Davi Rocha. Há algumas traduções com sutis mudanças para privilegiar alguns grupos sociais, como os homossexuais, por exemplo. Tais Bíblias parecem dignas no primeiro momento. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar de uma hermenêutica, que não é propriamente para tradução. Até onde eu sei, os gays não criaram ainda a Bíblia de Estudo Arco-Íris. Né? Não existe isso. Mas existe sim umas Bíblias que com essa preocupação começam